Fala pessoal, aqui é o Kleber, eu sou um dos donos do CNB e seja muito bem-vindo à imersão Bloomer de League of Legends. Essa imersão é uma oportunidade única que vai te preparar e te dar ferramentas reais para você subir de ela. Eu tenho certeza que ao final dessa semana você vai ter uma nova visão sobre o jogo e vai ter um avanço gigantesco no macro game. E sabe por que eu tenho tanta certeza assim? Eu quero te mostrar uma história para você entender um pouco sobre a história do CNB. Tudo começou quando eu era bem novo, né? Eu tinha aí por volta de 11, 10 anos e eu me deparei com os jogos de computadores. Eu comecei a jogar Counter-Strike, Diablo 2, jogar outras coisas e foi quase que de imediato uma paixão que me move até hoje, né? Então, antes disso, um pouco mais na infância ali, né? Antes da pré-adolescência, eu já praticava bastante esporte e eu vi ao decorrer do tempo que eu podia unir a minha paixão por games e a minha paixão por esportes e fazer isso da minha vida, né? Então era um sonho que eu tinha, que eu queria de fato trabalhar com os games, e eu juntei essas duas paixões da minha vida e encontrei os esportes eletrônicos. Então aqui eu separei algumas fotos, né? Tem foto eu jogando aqui já por volta de 2008 mais ou menos, né? Jogava na LAN. Já no CNB, o CNB existe desde 2001, né? Um pouquinho antes disso era apenas na internet, a gente tinha aí um grupo de amigos, esse grupo de amigos foi ganhando relevância na internet, até que a gente começou a participar de alguns campeonatos na LAN, no Brasil inteiro. Eu jogava em alto nível nessa época, era CS Source, né? E isso era o meu hobby do meu irmão, esse garoto aqui, ó, que tá com a camisa do CNB preta, né? Então ele tá aqui e eu tô aqui com a camisa vermelha. Nessa época, cada time que a gente tinha usava uma cor, então ainda não era azul e branco a cor definitiva do CNB. E um pouco depois disso, né, como eu tinha esse sonho de me tornar um jogador profissional e poder viver disso, na verdade eu tive que abdicar do meu sonho para começar a profissionalização do CNB. Em 2009, né? Então meu irmão estava se formando na administração, na faculdade de administração, eu estava saindo do colégio e foi quando a gente resolveu pegar o nosso hobby, que era ir na LAN House, participar dos campeonatos e de fato abrir uma empresa, né? Criar uma empresa. Então a gente funda o CNB como uma empresa realmente por volta de 2009. Então a partir disso, alguns anos foram se passando aqui, ó, 2009, 2010, né? Por volta dessa época, são essas três fotos aqui na primeira linha, e a gente começou a ganhar bastante relevância dentro do cenário, né? A gente sempre trouxe um diferencial de registros, audiovisual, que foi algo que eu sempre gostei. Então a gente começou a divulgar o nosso trabalho, né? E a gente começou aos poucos se tornar uma referência no cenário. Até que em 2012 a gente caiu de cabeça no League of Legends, que foi nesta imagem aqui, que foi o primeiro campeonato oficial da Riot em 2012, né? Então aqui, acho que vocês talvez conheçam até hoje, que está mais presente é o PRZO, que ele é streamer, né? Então talvez algum de vocês conheça. Os outros acredito que estão jogando, mas não estão em foco aí atualmente, né? Aí na sequência algumas carinhas que vocês provavelmente já conhecem um pouco mais, uma das nossas equipes aí mais marcantes, que foi em 2013, né? Com Mana JJ, Takeshi, a Lox, aqui o Draek, Danagorn e o Leco, que a gente foi campeão do desafio internacional e também conseguimos aí 2 vice-campeonatos, né, do CBLOL. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi sempre apostando em novos jogadores, que foi aqui em casa de 2015, o Napon, o Oz, o Yoda, que ainda era muito iniciante no quesito profissional, né? Ele começou a ter mais relevância profissional nessa época, ele já era um streamer e cresceu muito de lá pra cá, né? Aí aqui pra finalizar, a gente teve a nossa line-up de 2016 com o Lep, o Tinoz, o Minerva, né? Junto com o PBO, o Oz. Em 2018 também tivemos aí a presença de grandes nomes como o Baiano, o Hakim, o Robô, o Brucer, né, que jogaram pelo CNB durante toda essa temporada. Mas aqui, né, quando você vê as fotos, sempre tem muitos atletas aí que são carinhas menos conhecidas e que a gente sempre gostou de dar essas oportunidades. Resumindo, nesses
19 anos aí, a gente já trabalhou com mais de 1000 atletas. Parece, né, um número muito grande, mas a gente já chegou a ter 13 modalidades. Então já teve CS, Street Fighter, Dota, Guitar Hero, Trackmania, Caron 3D, StarCraft, né, um monte de jogo aí que talvez quem acompanha mais hoje em dia não sabe, mas que lá no passado a gente esteve presente. Isso resultou uma experiência muito legal para o CNB, porque a gente lidou com todos os tipos de perfil de jogador, incluindo muitos deles novatos, né? Então aqui ó, também a gente teve o pessoal do FIFA, né? Então a gente trabalhou com muita gente novata. E por conta disso, né? Isso estava muito no nosso DNA. Na verdade, ali em 2009, quando eu jogava, né? Aqui, talvez quem acompanhe o cenário de CS, este garoto aqui era meu parceiro, é o Steel, que ele chegou a ser vice-campeão de um Major e atualmente joga lá na Espanha, e o CNB também foi o primeiro time dele, lá em 2009, quando eu jogava ainda. Então, essa questão de revelar e dar oportunidade sempre esteve no nosso DNA. Em 2015 foi quando a gente lançou a peneira Preparando Campeões. A gente recebia muitas mensagens do pessoal perguntando: como que eu me torno um jogador profissional, né? Acho que o pessoal via que a gente dava muita oportunidade para os jogadores e a gente recebia muitas mensagens desse tipo. E aí a resposta para essa mensagem, dessa pergunta, foi a peneira Preparando Campeões. Foi em 2015 que a gente lançou, e de lá pra cá a gente já revelou dezenas de jogadores, né? Já ajudamos milhares de pessoas a darem um passo maior no conhecimento aí, seja de LoL ou até mesmo de outros jogos. Eu até destaquei alguns desses jogadores que foram revelados pelo CNB, né? Então o Yamp, o PBO, o Duclo, o Baidek, aqui temos o Milkyo, o Vavel. Então são jogadores que foram revelados aqui no CNB, tiveram a oportunidade, a gente desenvolveu esses jogadores que chegaram ao nível profissional. Em 2020 a gente vira o foco do CNB. A gente sempre teve esse pilar aqui dentro da empresa, que era a parte de desenvolvimento de atletas, mas o nosso time profissional era o que mais consumia as nossas energias. Em 2020 a gente deixa os times profissionais um pouquinho de lado e foca 100% nessa nova missão, que é transformar gamers em atletas, né? Então a gente já começou a fazer algumas mudanças internas, começamos a mudar um pouco a nossa estrutura, começamos a soltar muito mais conteúdos no YouTube. Esse aqui foi um outro projeto que a gente fez, que foi um acampamento onde alguns jogadores se inscreveram e viveram 2 dias na nossa gaming house, e essa visita lá no estúdio do CBLOL, né? Jogadores amadores que tiveram essa oportunidade, foi um momento bem legal também, entre outros cursos. A gente também fez aulas aí, vários aulões, né, que a gente chama de League of Legends. Então bastante coisa focado nessa missão, ajudar a galera que é amadora e quer evoluir, quem sabe até mesmo chegar no nível profissional. Dito isso, agora sim vamos começar a imersão Bloomer. É a hora de acelerar o seu conhecimento de League of Legends. A imersão Bloomer vai ser uma semana inteira de muito conteúdo, então eu já reforço que você não perca nenhuma aula, né? Essa primeira aula é um pouco mais introdutória e as próximas aulas serão aulas mais práticas com o nosso treinador aqui dos times de base. Já reforço, não perca nenhuma aula, porque vai ser bem importante. Ao fim dessa semana, com certeza você vai ter uma visão bem diferente aí sobre o jogo, tá bom? Vamos lá então. Acho que o mais importante, principalmente da minha visão administrativa do CNB e dessa questão de manager, de ter lidado com vários jogadores, o principal erro, quase 100% dos jogadores cometem, é que eles não conseguem identificar os seus próprios erros. Então muitas vezes a pessoa joga no automático, senta no computador, vai jogar a sua gameplay, né? E acaba sempre fazendo o mesmo, sempre joga no automático e não identifica os seus próprios erros. E é com esses erros que a gente aprende e que a gente evolui. Então, de partida, preste muita atenção neste ponto. Adicionais a isso, a gente percebe também, principalmente agora que a gente está 100% focado em jogadores amadores, a gente percebe mais 3 pontos que a gente pergunta, né? O que te impede de evoluir? Então aqui o
primeiro ponto, muita gente fala que é a falta de tempo. Na verdade, não é a falta de tempo o problema para você não evoluir, mas sim como você usa o seu tempo destinado ao jogo. Você precisa aprender a administrar o seu tempo melhor e de fato fazer coisas que vai fazer você evoluir, como eu falei ali no ponto 1, que você não pode só jogar no automático, sentar lá no seu computador e sempre fazer a mesma coisa, porque assim dificilmente você vai evoluir. Talvez você evolua, mas vai demorar muito mais, que se você jogar 1 hora por dia ou... Não importa o quanto que você joga, se você quer realmente melhorar, você tem que fazer uma gestão para que você melhore e evolua dentro da sua realidade de tempo, tá? E a gente vai te ajudar em relação a isso. Outro ponto são as métricas, né? Métricas reais de evolução dentro da realidade de cada jogador. Porque o que acontece? Às vezes você joga lá sua solo kill, você sobe um pouquinho, aí depois você cai, e aí você fica naquele range curto. Né? Você sobe 2 elos, cai 2, às vezes sobe mais 3 e cai 3 e fica naquilo e você não consegue saber se você está melhorando ou não. Às vezes você até acha que está melhorando, mas você não sabe realmente. Até um pouco ligado aí já a esse quarto ponto, né? Falta de estímulos que incentivem o jogo coletivo. A gente sabe que a realidade ali da solo kill às vezes é um pouco dura, né? Então às vezes alguém está com problema de internet ou a pessoa não está com a mesma vontade de você de melhorar, então ela serve como um parâmetro, mas você às vezes não sabe exatamente se você está evoluindo ou não. Então é importante, né, você ter métricas de evolução real, que aí você vai realmente saber se você está progredindo ou não. O quarto ponto aqui, falta de estímulos, como eu já mencionei, muitas vezes você não encontra um parceiro de jogo ali que tá com vontade de evoluir igual você, e aí você acaba passando por alguns problemas aí durante a sua gameplay. Isso às vezes dá uma desestimulada, então é um problema que pode acontecer. Então a importância de você ter pessoas ao seu redor com o mesmo mindset que você, de querer melhorar e quem sabe se tornar um jogador profissional, isso também é muito importante na carreira de um jogador, faz diferença durante a sua evolução. E é por conta disso que o CNB vem trabalhando aí para trazer várias ferramentas reais que possibilitem a evolução para você, né, que está querendo melhorar. E a gente está conseguindo vários resultados, então a gente tem uma comunidade que já tem ali algumas centenas de jogadores, a gente propõe várias atividades ali dentro, que é muito legal. E a gente está bem feliz aí com os resultados que a gente vem encontrando, né? A gente tem vários projetos rolando, mas eu fico muito feliz. E eu queria mostrar para vocês um depoimento, né? Que não adianta eu ficar aqui falando só, mas eu queria mostrar um depoimento de um desses jogadores que está lá na nossa comunidade, para que ele fale o que ele tem sentido aí da sua evolução. Se liga aí. Cara, assim que eu entrei para a comunidade CNB, lá já tinha uns treinamentos na própria comunidade e eu fui fazer, né, os treinamentos. E de começo eu já me surpreendi com os resultados, porque achei que ia ser fácil, né? Era coisa simples e já deu para perceber meus erros no primeiro, segundo jogo. Eu já nitidamente consegui ver no que eu estava errando, no que eu estava acertando. E além disso, lá tinha muito conteúdo, sabe? E aplicando nos jogos eu consegui ter mais desenvoltura nos jogos. Comecei, consequentemente, subir de elo muito rápido. Meu nível aumentou tanto que eu comecei a fazer stream. Comecei a mostrar pra galera play minha, a minha melhoria. Eu criei até uma outra conta para mostrar meus resultados e testar em prática. Na minha main, atualmente eu sou Gold 4, Gold 3, fico variando. Só que nessa conta no Prata 2 eu já estava caindo com Platina, com Platina 2. Uma conta que eu tinha criado basicamente só para treinar. Já estava melhor que a minha normal. Pulava de elo e graças ao CNB consegui melhorar bastante. Então, né, você vê aqui pelo depoimento, realmente como é importante você entender os seus erros e como isso vai ajudar na sua evolução, né? Então, nesse caso, ele conseguiu melhorar bastante, criou uma conta, conseguiu elos maiores e agora tá até fazendo aí conteúdo, mostrando um pouco da gameplay. Então, para vocês verem como é realmente interessante quando você tá no ambiente correto e aí você consegue evoluir de uma maneira
muito fluida e que aí você não fica patinando ali igual geralmente a gente tem essa sensação quando a gente tá sozinho e fica meio sem rumo, né? Então a nossa missão aqui do CNB é de fato trazer o conhecimento e as ferramentas para que faça a diferença na sua gameplay, né? E aí a partir disso você começar a pensar de uma maneira realmente melhor, com um conhecimento muito maior. E aí vocês com certeza vão ver os resultados aí nos elos e nas suas partidas, muito mais vitórias acumuladas. Pegando aí alguns feedbacks, né, que a gente tá tendo de jogadores que estão entrando nos nossos projetos e estão participando. O primeiro que a gente tem é a dificuldade de saber identificar a função no jogo e executar da melhor maneira, né? Então, o que acontece? Às vezes você escolhe lá um campeão ou até mesmo na sua rota, mas você não sabe exatamente a função dele. Acho que eu posso dar um exemplo aqui, a grosso modo. Vamos pensar numa Fiora. A Fiora ela tem que fazer o split push. Isso para algumas pessoas é claro, para algumas pessoas não. E mesmo que seja claro ou não, às vezes não consegue executar na hora ali do jogo, né? Então, qual é a função a cada situação? No caso de uma Fiora, é isso, você tem que fazer o split push, você tem que saber como executar. Essa é uma das dificuldades que a gente vai trazer aqui na nossa imersão para que você sane esse problema e você comece a entender melhor sobre esse ponto. O segundo item aí, você joga muitas vezes o early game super bem, mas na hora que vai pro mid game, na hora que você precisa começar a rodar o jogo, você se perde um pouco. Isso é muito normal, exatamente por essa falta de conhecimento, exatamente por a gente sempre estar jogando no modo automático. Por mais que você às vezes assista alguém fazendo, você não sabe exatamente o porquê que um jogador profissional está fazendo aquilo, ou você não consegue executar. Então isso é muito normal e são essas aulas práticas que a gente vai trazer aqui na Imersão Bloomer. Então, além desses dois principais assuntos, vão ter outros assuntos abordados, mas eu tenho certeza que isso já vai mudar muito aí na gameplay de vocês. Pra gente ir finalizando, não esquece de entrar nos nossos grupos complementares, tá? Porque é bem importante, que é por lá que a gente vai ter maior facilidade de comunicação, envio de material ou algum assunto importante aí que vocês precisam estar por dentro. Clica aí no botão abaixo e já aproveita também e manda aí nos comentários pra gente qual que é a sua maior dificuldade para subir de elo. A gente vai fazer o máximo para estar tirando as dúvidas de todo mundo, então é bem importante pra gente também estar sempre indo na veia aí para ajudar vocês da melhor maneira possível, beleza? Então a gente se vê aí, as próximas aulas vai ser com um dos nossos treinadores. Não perca, é muito importante que vocês assistam tudo da semana da Imersão Bloomer, porque com certeza vai fazer diferença no seu dia a dia. Não deixa de assistir nenhuma das aulas, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto, galera!